Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa enrolação. É o seguinte, galera, essa famosa lista mensal, quais ações mais recomendadas para o mês, algumas pagam dividendos, outras não pagam dividendos, mas o importante é a gente continuar pensando no longo prazo. Então, o que eu decidi? Gravar esse vídeo aqui, falando sobre essas empresas, não especificamente do resultado, porque o resultado também é de curto prazo, mas o que elas fazem, por quê, se eu investiria, se eu não investiria, um ponto positivo, um ponto negativo de cada uma. Bora falar um pouquinho, são várias empresas, não precisa de papel, caneta, nada disso, solta até o celular, porra, e presta atenção aqui. Vou falar das empresas, no final vou mostrar quanto custaria para investir, quais pagam dividendos. Esse vídeo tá super completo, vai ter 5 minutinhos, mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho, muita gente assistindo o vídeo e não se inscreve. O YouTube te mostra mais anúncios. Se você se inscrever, ele vai mostrar menos anúncios. Mentira, foi o que eu pensei agora para que você se inscrevesse aí, mas é uma boa teoria, né? Então se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários. E aí, bichão, qual ação hoje te paga mais dividendos? Você tem alguma ação que te paga dividendo? Coloca aqui nos comentários as 3 ações mais citadas. Eu prometo gravar um vídeo, produção, separa pra mim, sem enrolação. Então, bora falar aqui sobre essas ações recomendadas para agosto. Cuidado com isso. Você não pode ir no embalo, tem que pensar no longo prazo. Lembrando que o Bovespa tá passando por um momento complicado. Um momento complicado no Brasil já dura alguns séculos, né? Ele teve o menor giro em um ano. Olha que interessante, o Bovespa teve o menor giro em um ano e levou em julho o maior tombo de 2025 até agora. Ainda tem ano para levar tombo. Vocês estão vendo aqui no gráfico que o tombo foi grande, mas calma, não é para ficar tão preocupado assim. Realmente o giro financeiro caindo pesa um pouco. Toda essa complicação que a gente está vendo, volume financeiro caindo. O motivo principal é essa briga do Brasil com os Estados Unidos. Tem o tarifaço deles e na nossa parte essa briga política. O início do ano tinha sido bom, eu tava super feliz, olha aqui essa seta gigante verde, subindo pra cacete, tava tudo numa boa, parecia que ia dar certo, eu gravei alguns vídeos, o trade Tarcísio subindo nas pesquisas, Lula caindo, bora ganhar dinheiro, tava todo mundo feliz, e aí de repente veio o tarifaço, o Brasil brigando com os Estados Unidos, pressionando pela desdolarização, não é o tema desse vídeo, mas tô só contextualizando o que aconteceu, e nessa briga a gente acabou perdendo por enquanto. Então essa incerteza política que vocês estão vendo aí tumultua. No campo político-econômico tem a aplicação da Lei Magnitsky no Alexandre de Moraes, que pesa por investimento estrangeiro no Brasil. O Lula aposta nessa queda de braço, que ajuda na popularidade, e o Bolsonaro acabou sendo preso em casa, uma prisão domiciliar. Esses detalhes eu costumo falar no vídeo de domingo. E como ficam as ações com tudo isso? Bom, primeiro de tudo, galera, você tem que lembrar por que você vai investir em ações. Porque elas pagam dividendos, elas se valorizam com o tempo, te protegem contra a inflação se forem de boas empresas, possibilidade de se tornar sócio de grandes negócios, diversificar uma carteira de investimentos. É ideal para quem busca crescimento patrimonial de longo prazo. Então, quando você investe numa dessa empresa aqui, você de uma certa forma vira dono de uma parte da empresa. Acha ela uma parte grande? Não, pequenininha. Você não pode nem ir lá pedir para tomar um café. Mas ela começa pequena e depois vai aumentando. Você pode receber bons dividendos. Eu recebo milhares de dividendos por ano. Centenas de milhares de dividendos por ano. Não comecei assim. Comecei com muito pouco. Depois fui ganhando mais. Então você efetivamente pode ser sócio de uma empresa que é um bom negócio. Eu só peço que vocês pensem no longo prazo. Mas nem tudo são flores. Tem desafios muito grandes para se investir no Brasil. Eu destaco aqui em segurança política e jurídica, poucas empresas na bolsa, tem uma concentração grande, uma incerteza global também, o mercado brasileiro é emergente ainda, o que é também uma oportunidade, os investidores estrangeiros costumam entrar e sair muito rápido, a gente fica zonzo, um problema lá fora causa uma fuga de capital aqui, a interferência estatal, que eu também destaquei, mas você tem que focar no longo prazo como alguns grandes investidores no exterior, como o Buffett, e aqui o Barsi. Mas não é uma recomendação que você invista nas ações que eu estou falando. O grande segredo para quem está começando agora é ter uma estratégia, senão você vai perder dinheiro, diversificar, aportes recorrentes, evitar o efeito manada e é importante você entender o seu perfil de investidor. Pô, Charlão, gostei de tudo isso, você vai falar agora das empresas, mas eu tô perdido, eu não entendo nada de investimentos. Entra na minha comunidade, senão você vai perder dinheiro. Então, tá perdido, não sabe investir, entra na minha comunidade. No dia seguinte, você já está apto a começar a investir, porque eu te ensino a investir. No exterior, no Brasil, em criptomoedas,
Tudo isso eu te ensino na minha comunidade, tá? Bora falar agora sobre as ações mais recomendadas, agora que eu já te expliquei os cuidados que você tem que ter. Bom, essas aqui foram as empresas, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma, menos focado no resultado e mais no negócio, tá? Eu começo falando que o índice Bovespa é um índice meio disfuncional, mas aqui nos Estados Unidos também é. O índice da Nasdaq, o S&P, você tem um peso muito grande de algumas empresas, tipo Vale, Itaú, Petrobras. Isso aqui é ruim para o índice, mas costuma acontecer em vários países do mundo. Eu vou começar a falar pelo Itaú, que foi recomendado. O Itaú eu tenho na carteira, é o maior banco privado do país, pagou nos últimos 12 meses quase 8% de dividendos, lembrando que ainda são isentos. Então, pô, olha que bacana. Investiu no Itaú, além das ações que subiram muito, você também recebeu dividendos. E eu invisto, tá na carteira do canal, eu já ganhei muita grana com dividendo e já ganhei também com a valorização das ações. O Itaú e a Petrobras ainda vão divulgar o resultado, então enquanto eu tô gravando esse vídeo eu não vi o resultado. Pode ter sido uma merda, tá? Mas eu tô focado nas empresas. Como o Itaú é um banco, os bancos sempre ganham dinheiro no Brasil, o lucro sempre é astronômico, tem uma previsão de lucro gigante agora nesse trimestre também, só que o resultado do Santander não veio tão bom assim, a expectativa do Banco do Brasil não é tão boa. Mesmo assim, os bancos vêm crescendo. Então, quando eu olho aqui para um banco Itaú, pô, será que ele vai estar no Brasil daqui a 10 anos ainda? Eu acho que sim. E essa é uma pergunta que a gente tem que fazer se quer investir em ações. Você quer investir por giro louco ou você está pensando no longo prazo? Se você está pensando no longo prazo, não é uma recomendação, mas eu gosto do Itaú, tanto que eu tenho há muitos anos. É uma empresa com valor de mercado altíssimo, 60 bi de dólar, tem uma carteira de crédito muito grande, destaque trimestre a trimestre, aumentando o resultado recorrente. Poxa, é uma empresa que mantém um ROI muito alto, lembrando que eu não tenho resultado desse trimestre ainda. O que é ótimo também para fazer uma análise. Por quê? Porque eu olho menos para o resultado pontual e mais para a empresa como um todo. O que me preocupa nos bancos do Brasil é que a inflação continua alta, o juro subiu muito, então pode bater na inadimplência. Vocês estão vendo aqui, no último resultado, a gente teve uma alta pequena em alguns indicadores de inadimplência, isso pode piorar. Mas paga um belíssimo dividendo, que eu torço para que aumente, mas mesmo assim paga, e esse ano já subiu 33%. Então, quem investiu no Itaú nos últimos anos está ganhando dividendo e também ganhou com a valorização das ações. Eu hoje investiria no Itaú. No final de cada empresa eu já vou falando, para não ficar para o final do vídeo inteiro. Hoje em dia eu investiria no Itaú, não é uma recomendação. Acredito que o banco vai continuar, esse seria o meu ponto positivo. E ponto negativo, a concorrência que não para de crescer. Então, no final de cada empresa eu vou falar se eu investiria, um ponto negativo e um positivo, tá? A próxima empresa é a Petrobras. Já digo que eu não invisto, porque só perdi dinheiro até hoje, depois no final eu explico o que aconteceu. É uma empresa de petróleo, gás e biocombustíveis, é a maior empresa do Brasil, só que é uma estatal que me preocupa. Pagou quase 20% de dividendo nos últimos 12 meses. Eles estão dizendo aqui que a empresa não terá um impacto relevante nesse tarifaço tal, não sei, tem que esperar. O lucro teve uma alta de 48% no primeiro trimestre, repito, não tem o resultado ainda desse trimestre. Paga um caminhão de dividendos, são bilhões e bilhões, está sempre pagando dividendos, mas esse ano as ações caíram 7%. Eu acho que é uma empresa complicada, principalmente nesse governo. Não invisto, depois eu faço um vídeo só sobre Petrobras. Não invisto porque eu já perdi dinheiro 2, 3, 4 vezes com a Petrobras. Nada contra. E se eu pudesse pegar um ponto positivo ou negativo, é positivo. Mesmo que o petróleo acabe, a Petrobras ela é uma empresa de energia, na minha opinião, e o petróleo não vai acabar tão cedo. Negativo é estatal num governo do PT. A gente já viu esse filme antes. O que eu tenho de super positivo aqui no caso da Petrobras e do Brasil, essa história toda da margem equatorial. Então, o petróleo lá na margem equatorial pode ser uma fronteira nova de desenvolvimento para o país e para a Petrobras. Então, falar de Petrobras hoje, quando me falam disso, tem que tirar o petróleo lá de cima, tá? Hoje eu não investiria, por enquanto é minha opinião, tá? Vale, a antiga Vale do Rio Doce, tá? É uma empresa de mineração gigante, maior mineradora do Brasil, uma das maiores do mundo, está na carteira do canal, pagou quase 5% de dividendo nos últimos 12 meses. Teve uma queda anual no lucro na última divulgação. A gente soube que eles tiveram uma queda anual no lucro, tá? Mas mesmo após a queda, as ações subiram, porque o pessoal estava esperando um resultado pior da empresa. É uma empresa que tem minério de ferro, níquel, cobre,
Mas tem algo que me preocupa demais na Vale, mesmo não sendo uma estatal, tá? Aprovou um pagamento de cerca de R$ 1,90 por ação em juros sobre capital próprio, então você tem várias fontes de renda dessas ações aqui. É uma boa pagadora de dividendos. No ano ficou praticamente no 0 a 0, quando a gente olha o desempenho no ano aqui, as ações subiram, depois caíram de novo, subiram, caíram de novo. Eu consegui comprar um pouquinho aqui na queda, mas depois ela acabou caindo mais. Meu veredito final é o seguinte: se eu tivesse que investir hoje na Vale, quer ou não quer investir, talvez eu colocasse ela de novo na minha carteira. Por quê? Porque eu acho que ela tem um potencial muito grande de voltar a crescer, de se desenvolver mais. É uma empresa muito importante no portfólio do Brasil, vai continuar por aí nos próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos. O que me preocupa é a economia chinesa. Se a China parar de crescer, se o mundo parar de crescer, vai ser um problema para a Vale. Então, ponto positivo, vai continuar aqui, o Brasil é grande, se a gente se desenvolver, ela vai se desenvolver junto. Negativo, ela tem uma dependência de crescimento da China e de poucos players muito grande, tá? E eu também me preocupo muito com a interferência estatal. Poxa, ela não é uma estatal, mas o governo o tempo inteiro está tentando se meter ali na Vale. Já tentou várias vezes, tentou colocar até o Manteiga de novo lá na Vale. Então isso me preocupa muito. Muito. Depois nós temos a Vivo, vou correr um pouquinho para falar mais rápido. É uma empresa super conhecida, telecomunicações, todo mundo conhece, é a empresa líder de telefonia no país, está na carteira do canal, pagou um dividendo relativamente pequeno nos últimos meses, 3,13%, e teve um lucro com alta de 10%, um lucro de 1,34 bilhão. As ações caíram após o lucro, aquele lance, né? Estavam esperando mais, veio um pouco menos, mas de qualquer forma a empresa cresceu muito. Ela tem um portfólio gigantesco de clientes, estamos falando de dezenas de milhões de brasileiros que tem telefone, que tem internet, fibra ótica. Eu no Brasil tenho fibra ótica da Vivo, vocês estão vendo que a base de clientes no 5G não para de crescer. Você precisa do 5G para se conectar, porque o 3G e o 4G são uma merda. Então a empresa ganha em escala muito grande isso daqui. As receitas não param de subir. Você pega aqui, por exemplo, a receita de pós-pago. Hoje em dia todo mundo quer ter um telefone pós-pago para poder ter internet. Pagou também JCP, anunciou aqui um pagamento muito grande, milionário. Então é uma empresa com pagamentos recorrentes, dividendos, fora os 43% de alta esse ano. Olha isso aqui, pessoal. 43% mais aqueles dividendos. Poxa, hoje, se eu tivesse que investir na Vivo, eu investiria. Ponto negativo que me preocupa: algum tipo de internet via satélite, alguma coisa que barateasse muito os custos. Aí seria devastador para a Vivo, entendeu? Um sistema de telefonia mais barato seria ruim para a Vivo. Bom para as pessoas, ruim para a Vivo. Então me preocupa isso. Ponto positivo, ela vai mudando a tecnologia. Ah, era internet com sistema comum, depois 3G, 4G, 5G, 6G... E eles vão atochando na gente pagamento mais caro, vai ficando mais caro, vai aumentando o G. Daqui a pouco vai ser 10G e R$ 500 de conta de telefone. Então eles conseguem pegar isso. A inflação subiu. Foda-se, ele reajusta a nossa conta e a gente paga mais. Então tem esse ponto positivo e negativo. Vocês estão entendendo que eu estou olhando para o resultado bastante até, mas pensando mais no negócio? Esse negócio vai continuar ou não? Se entrar outro presidente, sair o Lula, entrar outro presidente, o Brasil começar a crescer pra cacete, quais negócios vão se beneficiar? Banco, telefonia, as pessoas empregadas ganhando mais. São essas empresas aqui. Depois nós temos a Prio, muito conhecida, já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, é do segmento de petróleo, pouca gente conhece, é uma empresa grande até nesse segmento de petróleo e o foco não é dividendo, eu vou explicar o porquê. O resultado da empresa é bem no momento que eu estou gravando esse vídeo, infelizmente, tá? Mas lembrando que o foco aqui não são os resultados. No último trimestre ela teve uma alta, mas as perspectivas não eram de manutenção dessa alta agora. É uma empresa que vai comprando, até onde eu entendo, por isso que eu vou deixar o vídeo nos cards aqui, ela compra poços de petróleo e tenta melhorar um pouquinho, um poço que uma empresa maior não queria, ela compra e desenvolve ainda um pouquinho mais esse poço. Por isso vocês estão vendo aqui que ela tem uma dívida, ela tem um investimento, né, que precisa subir o tempo inteiro. Então você vendo aqui a dívida líquida, ó, vocês vão vendo que é uma empresa que exige, ela precisa investir para continuar. Esse ano ficou no 0 a 0, mas nos últimos 5 anos subiu 400%. Eu tenho uma alta boa aqui nas ações desde que eu gravei o meu vídeo. Olhando todas as empresas aqui, para eu poder fechar com vocês sem
eu investiria nelas ou não e o valor, muitas eu já falei. Vivo subiu bastante, Itaú subiu bastante, Petro, Vale e Prio não. Inclusive, a Prio foi a única que caiu mesmo, aqui quase 10%, que a Vale ficou praticamente no 0 a 0. Sobre a Prio, se eu investiria ou não, eu esperaria este resultado. Eu falei, o resultado não é só o que importa, tem que olhar no médio e longo prazo. Já que está saindo agora, eu esperaria esse resultado, se eu tivesse tomado uma decisão agora, iria analisar os próximos investimentos, a produção, mas você tem que tomar cuidado que as Junior Oils, que são essas empresas aqui, tipo a Prio, elas às vezes param um poço, aí volta um poço, aí compra um outro. Então, o resultado muitas vezes não é bom ou é ruim, mas tem a ver com um trimestre, com um mês de produção. Então você tem que analisar. Talvez eu até grave um vídeo sobre a Prio aqui. Vamos combinar que eu vou gravar outro vídeo sobre a Prio. Vou deixar um nos cards aqui, o que eu já tenho que é muito antigo, e talvez eu grave um novo. Se eu quisesse montar uma carteira com todas as empresas aqui, quanto custaria? Vou montar uma carteirinha. Bom, primeiro de tudo, é muito bacana ter banco, petróleo, mineradora, telecomunicações e outra menor de petróleo. Você está fazendo a carteira diversificada. O preço seria menos de R$200. Cara, pra mim você não vai mentir, você engana quem você quiser. Pra mim você não vai mentir. Você não tem R$200 aí? Charla, não tem. Dá teus pulos, dá teus pulos. Se fosse pra fazer alguma coisa, pra te agradar aí, pra agradar uma menininha, um menininho, você arrumava um dinheiro, comprava um chocolate, uma flor. Mas pra comprar essas ações aqui, você vai me falar que não tem dinheiro? Tem dinheiro sim, porra. Então você tem que começar a investir. Charlão, não sei investir. Entra na minha comunidade. Você vai ter acesso por 1 ano a vários cursos onde eu te ensino a investir. Então não tem desculpa. Você não tem desculpa. A economia real está correndo aí. Muita confusão política, mas o mundo continua. O Brasil continua. Você pode deixar de investir por causa disso. Então no vídeo de hoje falei um pouquinho sobre as empresas que os analistas estão recomendando. O que eu compraria, o que eu não compraria. Não é uma recomendação, mas pense sempre no negócio, não só no resultado trimestral. Antes, embora você já saiba, se inscreva aqui no YouTube. Se você for inscrito, vai passar menos anúncios. E me diga nos comentários, e aí, bichão, qual ação te paga mais dividendos atualmente? As 3 ações mais citadas. Eu vou gravar vídeo aí, se gostou, curte o vídeo, no final.